A santa paz de Deus com todos. Muito obrigada, minha querida irmã e meu querido irmão, de estar junto comigo nesse propósito maravilhoso, nesta rotina espiritual que nós criamos de todos os dias, fazermos a leitura diária da Bíblia e meditarmos na palavra sagrada de Deus. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 50, o último capítulo deste livro maravilhoso, onde nós aprendemos grandes bênçãos, grandes promessas do Senhor, onde nós fomos aconselhados, onde o Senhor nos guiou e nos abriu a mente e principalmente o coração. Gênesis significa o princípio, início, né? Se fala, a palavra genética vem de gene, que vem de Gênesis. E assim começa o livro de Gênesis, né? E no princípio, ele começa com essa palavra, e no princípio Deus criou, e aí começa a contar de toda a criação de Deus. Vimos o Senhor fazer os céus e a terra, a luz e a escuridão, os mares, os rios. Vimos o Senhor criar o homem e os animais. E o Senhor dar de esposa aquele homem que se sentia só. E passamos por Noé, por Abraão, por Isaac, Jacó e por José. Linda história de José, nós também aprendemos sobre ele. E terminamos o capítulo 49 com o falecimento de Jacó. Jacó chama todos os seus filhos, toda a sua família, abençoa todos os seus filhos. Ele toma os filhos de José, Efraim e Manassés como seus filhos, ele os adota como seus filhos. E a divisão das 12 tribos de Israel, ela é feita contando com os filhos de José. Vimos que Levi não tem direito à terra, mas o pai dele dá para ele o sacerdócio e manda que ele passe a... inicialmente ele repreende os filhos, Rúben, Simeão e Levi, e para Levi fica essa missão do sacerdócio. Ele não tem terra porque ele vai habitar em todas as terras e levar a palavra de Deus. E no final do capítulo, após Jacó dar as bênçãos e as orientações a seus filhos, ele se recolhe e falece. E no capítulo 50 começa assim: Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Então José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel e cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumpriram os dias daquele que se embalsamavam. E os egípcios choraram 70 dias. Só vou fazer uma breve explicação sobre o embalsamento. Naquela época no Egito, quem fazia o embalsamento eram os sacerdotes. Mas José sabia que os sacerdotes, eles adoravam as estátuas a outros deuses e não ao Deus de seu pai Israel. Por isso ele ordena que quem faça o embalsamento de Jacó, de Israel, sejam médicos, porque os médicos naquele momento não estavam servindo a nenhum deus. Eles estariam limpos desta parte religiosa, então eles fizeram o embalsamento de Israel. E passando-se os dias do choro, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo, que faleis ao ouvido de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, antes que ele morresse, no sepulcro dele, que eu enterrasse nas terras de Canaã. E ele está pedindo uma autorização a Faraó. E aí é estranha essa parte, porque José é o segundo homem do Egito. Só tem Faraó e logo abaixo dele tem José, que é o governador de toda aquela terra, que é aquele homem que tem todos os poderes
que somente Faraó seria acima dele, certo? Só que naquele momento ele manda um recado para Faraó. Por quê? José é um hebreu e quando havia o falecimento, durante o luto, aqui falam de 40 dias que ele demorou para ser embalsamado, mas eles choraram durante 70 dias de luto. E durante esses 70 dias de luto, eles não fazem a barba, eles não cortam o cabelo, porque eles estão de luto. Eles deixam as funções diárias deles e choram o morto deles. Então, ele não fazia mais a barba, ele não cortava mais o cabelo e não podia estar desse jeito, se apresentar diante de Faraó, mesmo ele sendo o segundo homem do Egito. Então, ele manda um recado para Faraó e fala, olha, eu peço uma autorização para que eu saia das terras do Egito e possa enterrar meu pai, porque ele me fez jurar no ato da morte dele, no momento da morte, que eu enterraria ele junto com seus pais, né, com seus antepassados. E Faraó diz para ele o seguinte, sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. Glórias a Deus. E vejam que ele usa a palavra sobe. Não só no sentido literal de Canaã estar acima do Egito, né? Numa altitude maior que a do Egito, mas a palavra sobe aqui também, ela se refere ao subir. Vá na espiritualidade, suba e leve e enterre seu pai onde ele te pediu. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da casa e todos os anciãos da terra do Egito, e como também os da casa de José e seus irmãos e o da casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos, as suas ovelhas e as mulheres. Então, naquele momento onde Jacó está sendo levado para ser sepultado, todos os homens importantes, né, de Egito sobem junto com José. Todos os homens da família de José vão seus irmãos, vão Jacó. Aqui diz que era um grandíssimo funeral. Todos aqueles homens foram. E foram os carros, e foram muitos homens, mas somente homens foram. E ficaram as crianças, o rebanho e as mulheres. E naquele momento, as mulheres foram responsáveis por estar cuidando das crianças, de tudo ficou sob responsabilidade das mulheres, porque os homens subiram para estar enterrando a Jacó. Então, todos foram, e no verso 12 diz o seguinte: e fizeram-lhe os filhos assim como ele ordenara, como Jacó havia pedido. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado como campo por herança de sepultura a Efron, o heteu, em frente a Mamre. A primeira pessoa que foi sepultada nesse sepulcro foi Sara, né? Que Abraão compra, que é aquela terra que eles habitavam lá em Mamre. Esse sepulcro fica de frente para Mamre. E lá foi sepultado Sara e Abraão, inclusive Leia também está sepultada lá, né? A primeira esposa de Jacó, e ele também volta e é sepultado no mesmo sepulcro de seus pais. Glórias a Deus, aleluia. Eles voltam para a terra do Egito e então acontece que os irmãos de José, sabendo que seu pai estava morto, eles se afligem novamente e dizem: porventura se aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. E eles fazem o seguinte, eles vão a José e falam para ele assim: olha, não se esqueça que no leito de morte o teu pai te ordenou, né? Te disse que era para nos perdoar. No verso 17 diz assim: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado porque fizeram mal. Agora, pois, rogo-vos que perdoes a transgressão dos teus servos, os servos de Deus do teu pai,
Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Então José diz a seus irmãos: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Glórias a Deus, aleluia. Então, quando Jacó morre, os irmãos de Jacó ficam preocupados e falam: será que agora que o nosso pai morreu, será que agora o nosso irmão vai devolver o mal que nós fizemos a ele? E eles vão no irmão e falam isso: olha, não se esqueça que o nosso pai te pediu que perdoasse a nossa transgressão, né? E nós somos servos do Deus de nosso pai. E agora somos teus servos. Eles se prostram diante de José. José chora, porque aquilo já tinha passado na vida de José. Ele estava indo muito triste pela morte do pai. Então, ele pega e fala para os irmãos: olha, não fiquem preocupados. Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Glórias a Deus. José já tinha passado por tudo aquilo, tanto que quando o primeiro filho dele nasce, ele coloca o nome de Manassés, né, o que faz esquecer. Ele já era um homem próspero, José é um homem muito bom. E vejam que detalhe interessante, desde o capítulo 37, quando nós começamos a ver a história de José, quantas vezes José chorou? Várias vezes, né? José chorou. José chora quando ele vê a Benjamim, quando ele vê os irmãos, quando ele vê a Benjamim, quando ele vê o pai. Quando o pai morre, ele chora. Ele é um homem muito sensível, um homem que não tem vergonha de chorar, porque chorar não significa fraqueza, mas é um sinal de braveza. Eu vejo assim que ter coragem, um homem na posição de José, ter coragem de chorar na frente de todos, mostra o quanto ele é um homem sensível e quanto ele é um homem corajoso, porque muitos reconhecem o choro como fraqueza, mas não, ele era um homem realmente, verdadeiramente corajoso e sábio. E todas as vezes ele chora, então dessa vez ele chorou também, falou: olha, não tenho medo. Deus me fez prosperar, vocês intentaram mal, mas Deus me fez prosperar, Deus fez o bem. E tudo isso aconteceu para que nós possamos viver, né? Para até chegar no dia de hoje. Não se preocupem, eu vou cuidar de vocês e dos seus meninos. Glórias a Deus. E a partir do verso 22, nós vamos ver a morte de José. José também morre. E diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascer sobre os joelhos de José. Glórias a Deus. Lembra-se que nascer sobre os joelhos é adotar. José adota Maquir, que é o filho de Manassés. Eles tinham esse costume, né, de tomar o filho do outro em adoção. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Ele está fazendo uma profecia para os irmãos. E vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele está profetizando, falando assim: o Deus que cuidou de mim, ele vai visitar vocês, e ele vai tirar vocês da terra do Egito e vai levar vocês novamente a Canaã, que é a terra de Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele faz a profecia que Deus vai estar na vida dos irmãos, vai aparecer também para os irmãos, vai aparecer para os filhos deles, e ele faz para eles como fosse um juramento, para que eles transportem, quer dizer, naquele momento eles podem enterrar ele no Egito, mas os ossos dele deveriam ser enterrados na terra de Canaã, porque ele entende que eles vão ter que ficar mais um tempo no Egito,
E depois desse período eles vão voltar, o Senhor vai fazer eles voltar à terra de Canaã. E morreu José da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Amém, glórias a Deus. Irmãos, aqui não fala quando eles transportam, mas no livro de Êxodos, Moisés, quando ele sai das terras do Egito, no próximo livro que nós vamos estar lendo, Êxodos, ele leva com ele, quando ele sai do Egito, ele leva os ossos de José. E depois nós vamos estar vendo também em Josué. Josué é aquele que vai estar enterrando os ossos dele lá na mesma sepultura onde estavam os seus pais. Glórias a Deus. Maravilhoso, maravilhoso esse livro de Gênesis, muita coisa nós aprendemos. E olha que coisa interessante, o livro de Gênesis, ele começa exatamente assim. Vou ler para vocês o primeiro versículo do livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeiro versículo. Então Deus criou o céu e a terra, Ele criou, e no princípio Deus criou. E o último versículo, no capítulo 50, diz: E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Glórias a Deus. Então no início começa a vida e o livro de Gênesis termina com a morte de José. Louvado seja Deus. Eu espero de coração que você tenha retido muitos ensinamentos no seu coração e, mais do que isso, que você possa aplicar esse ensinamento no seu dia a dia. Aprendemos sobre falar a verdade, aprendemos sobre sermos mansos diante dos olhos de Deus, aprendemos a esperar no tempo de Deus, não no nosso tempo, aprendemos sobre as bênçãos, que as bênçãos passam de pai para filho. Glórias a Deus, assim também como o pecado passa de pai para filho, mas a bênção também. E vimos homens muito prósperos em bênçãos de Deus, e vimos também como, por exemplo, Esaú, que é um homem que não servia a Deus, mas também era um homem próspero em riquezas materiais. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus, nosso amado e querido Pai, nos achegamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua gloriosa presença e te agradecemos imensamente, Senhor, por ter nos trago até aqui durante 50 dias, Senhor. Durante 50 dias nós fizemos a leitura diária da Bíblia, meditamos no Teu ensinamento. Muito obrigada, Pai, por esclarecer as nossas dúvidas e por nos revelar a Tua sagrada palavra. Muito obrigada, Pai, por ter nos sustentado até esse presente momento. Te agradecemos pela família, pelo lar de paz. Te agradecemos, Senhor, pelos amigos, pelos irmãos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Reconhecemos nossos erros, nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos muitos pecados. Sabemos que somos totalmente dependentes do Teu favor. Senhor, se nos achegamos a Ti, é sempre por honra, glória e mérito do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero para a gente fazer a leitura do livro de Êxodos. Deus te abençoe. Um beijo.